bem-vindos a mais uma aula de cálculo. O título da nossa aula de hoje é Limites no Infinito. A ideia é a gente estudar o comportamento de uma função quando os valores do domínio dessa função se tornam arbitrariamente grandes ou arbitrariamente grandes em módulo, só que negativos. Tá? Então a gente pode estudar, por exemplo, como que a função se comporta quando o x se aproxima do que nós vamos chamar de mais infinito, ou seja, quando os valores de x são arbitrariamente grandes, e também quando eles são arbitrariamente grandes em módulo, só que para o outro lado, né, para o lado esquerdo, para o lado negativo, tá bom? Então, para fazer esse estudo, a gente vai começar analisando o comportamento dessa função aqui. Antes de definir o que acontece, ou seja, antes de definir esse conceito, a gente vai analisar o comportamento dessa função aqui, ó, essa função racional. F de x é um exemplo que está no livro, tá? É um exemplo clássico. F de x igual a x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado mais 1. O domínio dessa função, conforme vocês observem, é esse conjunto aqui, ó. É o conjunto dos números reais, exceto pelo número... Ah, desculpa, aqui são todo o conjunto dos números reais, tá? Eu estava achando que o x ao quadrado menos 1 estava embaixo, mas não está embaixo não. Então, o domínio de f é todo o conjunto dos números reais, porque aqui embaixo a gente tem o x ao quadrado mais 1. E x ao quadrado mais 1 nunca é zero, tá? Para um número real. Tá? Para que x ao quadrado mais 1 seja zero, seria necessário que o raiz de menos 1 estivesse definido no conjunto dos números reais, só que ele não está definido. Então, por esse motivo, como esse denominador nunca se anula, essa função racional não tem nenhuma restrição para o domínio dela. Então, o domínio dessa função, mesmo sendo uma função racional, como o denominador nunca se anula, independente do valor de x, então a gente pode considerar o domínio dessa função em todo o conjunto dos números reais, né? O domínio é todo o conjunto dos números reais. E aí a gente pode observar, por exemplo, o que acontece se eu fizer uma tabela de valores aqui, ó, para valores muito grandes de x, ou seja, eu vou descrever isso assim, ó, como x tendendo a mais infinito. Eu estou querendo dizer que eu vou pegar uma sequência de números bem grandes, ficando arbitrariamente grandes, tá? E aí a gente pode olhar para o f de x e ver o que está acontecendo, tá? E analisar o que está acontecendo. Aqui eu vou usar uma cola aqui do livro, tá? Que o livro já calcula essa tabela de valores para gente, para que a gente não perca tempo fazendo conta aqui. Mas se você tiver com a calculadora na mão, quiser fazer as continhas aqui, eu sugiro que você faça isso pelo menos nesse exemplo, tá? Mas, por exemplo, se você pega o número 1, o f de 1 jogando aqui, esse aqui é fácil, né? O f de 1 aqui, por exemplo, é 1 menos 1, né? Aqui em cima, e aqui embaixo vai dar 1 mais 1, então é 0, certo? Quando a gente pega, vamos pegar o maior, vamos pegar o 10. Se a gente pegar o 10, isso aqui dá 99 aqui em cima, certo? Isso, 10 ao quadrado, 100 menos 1, 99, e aqui embaixo dá 101, então é 99 dividido por 61. Fazendo a conta aqui, a gente vai ver que isso dá 0,980198, tá? Se você pega o 100, por exemplo, aqui em cima então vai dar, olha, 100 ao quadrado é 10.000. 10.000 menos 1 é 9.999. Então é 9.999 dividido por 10.001. Então, quando você faz essa divisão, pode usar a calculadora se quiser, vai dar esse número aqui, ó, 0,99800, certo? E se, por fim, se você pegar o 1.000, 1.000 ao quadrado é 1 milhão, menos 1 é 999.999, então o f do 1.000 é 999.999, dividido por 1 milhão e 1, tá? E isso dá esse número aqui, ó, 0,59, 1, 2, 3, 4, 5 e depois um número 8, tá? E aí, se a gente tiver um tratamento intuitivo a princípio com esses números aqui, como nós tivemos anteriormente, quando a gente fazia o x tender a um valor específico, observe que, olha só, à medida que os valores de x estão se aproximando, eles não estão se aproximando de nada. À medida que os valores de x estão se tornando arbitrariamente grandes, digamos que essa tabela de valores aqui está me fazendo, pelo menos conjecturar e intuir que os números nas imagens aqui estão se aproximando cada vez mais de quem? Ó? Aparentemente do número 1, tá? Aparentemente essa sequência aqui está se tornando cada vez mais próxima do número 1. Então, pelo menos intuitivamente,
a gente poderia afirmar isso daqui, então, ó. Intuitivamente, observe o seguinte, ó, à medida que o valor de x se torna arbitrariamente grande e positivo, as imagens f de x, observe que os valores de x, diferente daqueles limites que nós fazíamos o x tender para um valor específico, aqui o x não está tendendo para nenhum valor específico, eu estou fazendo ele se tornar cada vez maior. Então, à medida que o valor de x se tornar arbitrariamente grande e positivo, as imagens f de x, pelo menos por esse comportamento aqui, aparentemente se tornam, pelo menos intuitivamente, se tornam cada vez mais próximos do número 1, tá? Então, a gente vai dizer que quando isso acontece, pelo menos intuitivamente falando, a gente vai dizer isso aqui, ó, que o limite, quando o x tende a mais infinito, é só para diferenciar do menos infinito, que é quando o x fica arbitrariamente em módulo grande, só que os números tomados negativamente. Esse limite aqui dessa função, que é x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1, a gente vai descrever esse comportamento, pelo menos intuitivamente, dessa forma aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. A gente vai dizer que o limite quando x tende a mais infinito dessa função f de x aqui, ó. Essa aqui, lembra? É a função f de x do exemplo. A gente vai dizer que esse limite ele é exatamente 1, tá bom? E a gente pode analisar o comportamento para quando o x se torna, entre aspas, grande, só que negativo. Então a gente diz que em módulo é grande, mas os números são negativos. Quando isso acontece, ó, como essa função ela pega o valor de x e eleva ao quadrado, tá? Quando eu pego uma sequência de números ficando cada vez grande em módulo, só que com números negativos, ou seja, eu vou dizer que isso é infinitamente, que é grande negativamente, tá? Vou dizer isso. Então, quando x se torna cada vez maior negativamente, as imagens f de x, elas se aproximam do mesmo lugar, porque independente, por exemplo, se eu pegar 1 ao quadrado ou menos 1 ao quadrado, o resultado aqui dá no mesmo, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, se eu pego 10 ao quadrado ou menos 10 ao quadrado, ou seja, o menos 10 com o menos 10 aqui dentro do parênteses, isso ao quadrado é a mesma coisa que o 10 ao quadrado. O menos 1 ao quadrado é igual ao 1 ao quadrado. Então, essa comparação que eu fiz para os números crescendo arbitrariamente, se eu fizer essa daqui, ó, menos 1, menos 10, menos 100 e menos 1000, aqui mudou, porque eu estou pegando os números arbitrariamente grandes e negativos, vamos dizer assim, só que as imagens é a mesma coisa daqui do outro lado, tá? Não é difícil você mostrar, por exemplo, façam isso como exercício, ó, que f de x é igual a f de menos x para todo x real. Tá? Isso acontece porque x ao quadrado é igual a menos x, o menos aqui dentro do quadrado, tá? Ao quadrado, tá bom? Isso aqui, essas duas coisas não são iguais, ó. Menos x ao quadrado, assim, é uma coisa, e o menos x ao quadrado é outra, tá? Então essas duas coisas são diferentes. O menos aqui dentro, o menos aqui tá dentro do parênteses. O menos aqui tá fora desse parênteses, tá? É como se o parênteses tivesse só o x, assim, tá bom? Então uma coisa é você pegar o número menos x e elevar ao quadrado. Outra coisa é você pegar o número x ao quadrado e considerar o negativo dele, tá? Esse daqui é sempre menor ou igual a zero. E esse daqui é sempre maior ou igual a zero, tá bom? Então, mas não tem problema. Quando a gente faz o f do menos 1, é o menos 1 todo que vai ser elevado ao quadrado. Não tem um menos aqui fora, tá bom? Então, aqui do lado de cá, fica a mesma coisa. Os mesmos números aparecem. Então, aqui é zero. Não precisa nem fazer a conta de novo. É só copiar. 0,980198, 0,99800 e 0,99998, tá? E por aí continua. E a gente também é levado a concluir de maneira intuitiva que quando o valor de x se torna arbitrariamente grande e negativo, é isso que eu estou querendo dizer como arbitrariamente grande e negativo, as imagens f de x também se aproximam cada vez mais de 1, tá? Então vamos escrever isso também para ficar claro. Então observe o seguinte. Vou deixar essa folha aqui pertinho. Aqui. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Então, intuitivamente, ainda trabalhando com essa mesma função, intuitivamente, observe que à medida
que o valor de x se aproxima, gente, não é se aproxima, eu tô com outro limite na cabeça. O x aqui não se aproxima de nada, né? Ele fica cada vez mais negativo. Então, à medida que o valor de x se torna arbitrariamente grande, aí só para deixar claro, esse grande aqui eu quero dizer em módulo, tá? O valor absoluto dele. Então, ele fica arbitrariamente grande em módulo e negativo. Observe que as imagens f de x se tornam cada vez mais próximos também do número 1. Cada vez mais próximos de 1. Tá? Então, nesse caso, pelo menos intuitivamente falando, a gente também vai escrever esse comportamento assim. Ó. Dizer que isso aqui acontece, se isso aqui ocorre, nós vamos dizer então que o limite quando x tende a menos infinito, só para diferenciar do outro, né, que é o x se tornando arbitrariamente grande e positivo. Esse aqui o x se torna arbitrariamente grande em módulo, só que negativo. Esse limite aqui, ó, que é a função f de x que eu estou trabalhando, esse limite também é o número 1, tá bom? Então a gente pode falar do limite quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito dessa função, tá? Mais pra frente a gente vai ter condições melhores de descrever o gráfico dessa função, mas se você jogar num software aí, o gráfico dessa função é isso daqui, ó. Você vai ter o menor valor possível que essa função vai atingir é o menos 1, que é quando x é 0, tá? Observa que aqui, lembra que o f de x é isso daqui, ó. Então, o gráfico dela vai ficar assim, ó. O f de x a função é essa. O gráfico, ó, no 0 passa nesse ponto. Aí no 1 ela passa no 0. Então, no 1 aqui ela passa, é uma raiz, né? Então é um 0. E aí, observe o seguinte, quando os valores de x se tornam cada vez maiores, as imagens se aproximam cada vez mais do número 1. Então, num certo sentido, o gráfico dessa função vai se aproximar cada vez mais dessa reta aqui, ó, que no futuro a gente vai chamar de assíntota. Assim como tinham as assíntotas verticais, quando isso aqui acontecer, a gente vai chamar uma reta dessa de assíntota horizontal. Tá? Aqui no meio essa curva vai se comportar mais ou menos assim. No futuro a gente vai conseguir descrever melhor por que essa concavidade aqui ela é para cima e daqui a pouco começa a ficar para baixo, certa concavidade. Quando a gente estiver estudando derivadas, a gente vai conseguir descrever melhor por que esse gráfico se comporta assim. Mas, ó, à medida que os valores de x se aumentam arbitrariamente, as imagens vão se aproximar de quem? Ó? Do número 1. Então, a função vai ficar fazendo isso daqui, ó. Ela vai ficar cada vez mais próxima dessa reta, mas nunca vai encostar nessa reta, tá? E como a função do lado esquerdo, como essa função, ela é algo que nós chamamos de função par. Funções que satisfazem isso daqui, ó, são chamadas funções pares, tá? E essas funções, elas têm uma simetria com o eixo y, porque já que o f de x é igual ao f do menos x, por exemplo, o f do 1 é igual ao f de menos 1. Então, se o f do 1 é 0, o f do menos 1 também é 0, tá? E aí, se a gente olhar para um ponto aqui qualquer, x, o menos x vai estar aqui, ó. E essa altura aqui, que é o f de x, é a mesma dessa altura, tá? Então, é como se fosse, como se o eixo y, nesse caso, fosse um espelho para o gráfico dessa função. E aí nós vimos que quando aqui tem uma concavidade para cima também, depois começa a ficar com a concavidade para baixo, e aí a função vai se aproximar cada vez mais do 1, as imagens, nunca vai encostar essa reta vermelha, tá? Essa reta vermelha aqui é a reta que tem a equação y igual a 1. Vou deixar aqui, ó, é a retinha vermelha. O gráfico de f vai se aproximar cada vez mais dessa reta, mas nunca vai encostar nela, tá? E a razão a razão técnica disso é porque esse limite aqui é 1, então à esquerda aqui o gráfico se aproxima cada vez mais da reta e à direita aqui também, tá? Quando ela cresce positivamente, essa curva vai ficando cada vez mais próximo da reta, vermelhinha aí, mas nunca vai encostar nela, tá bom? No futuro a gente vai chamar essa reta aí de assíntota horizontal para a função f, tá? Então, vamos definir isso para qualquer função agora, uma definição intuitiva. Já que a gente viu isso acontecendo para essa função, se a gente observar esse mesmo comportamento em outras funções, nada nos impede de extrapolar esse conceito para qualquer função que atenda a algo parecido com isso daqui.
Tá bom? Então vamos definir isso direitinho agora. Fizemos o exemplo e agora a gente pode definir. Então é o que nós vamos chamar de definição intuitiva. Para esses limites a gente vai ficar só na intuitiva mesmo. É possível definir eles precisamente, tá? E obter os resultados, as mesmas propriedades. Eu vou observar isso depois. Mas como as contas são, não são bem análogas, mas também não são tão diferentes, a gente vai só enunciar os resultados que a gente for usar mesmo. Tá? Então vamos supor que f seja f uma função definida em algum intervalo desse tipo aqui, ó, que esse intervalo não seja limitado superiormente, tá? Uma função qualquer, tá? É uma função. A única coisa que eu peço é que o domínio dela seja ilimitado. Então ela pode ser definida em algum intervalo desse daí que é não limitado superiormente. Ou seja, a partir de um certo número está todo mundo no domínio dessa função, tá? Para os números maiores que esse número específico, tá bom? Observe que se a função for definida em todos os reais, não tem problema. Ela é desse tipo aí. Tá? Esse A aqui pode ser tomado como menos infinito também, se vocês quiserem. E aí vai ficar o caso em que a função é definida em todo o conjunto dos números reais, tá bom? Então, isso é só uma tecnicalidade, mas a ideia é a seguinte, ó, nós vamos dizer, dizemos que L é o limite de f de x quando x tende a... Vamos escrever assim, a mais infinito, só para diferenciar do menos infinito. A mais infinito. Então, dizemos que L, esse número real aqui, ó, dizemos que L em R é o limite de f de x quando x tende a mais infinito, quando... A gente só vai repetir o que a gente escreveu. A definição intuitiva é assim. À medida que x se torna arbitrariamente, melhor dizendo, arbitrariamente grande e positivo, as imagens f de x se aproximam arbitrariamente do número L. Arbitrariamente do número L. Tá bom? E aí nesse caso, né, escrevemos, neste caso, dizemos, ou denotamos, melhor dizendo, né? Denotamos. Como é que a gente denota esse comportamento? A gente escreve assim, para não ficar escrevendo isso toda hora, esse poema aqui, né? Esse poema a gente denota dessa forma aqui, ó, o limite quando x tende a mais infinito da função f de x é igual a L. Tá bom? E uma definição absolutamente análoga vale no caso em que x tende a menos infinito. Então, se essa for a definição para mais infinito, a gente pode replicar uma definição dessa forma aqui. Ó. Vamos supor que a função f esteja definida agora em algum intervalo que não é limitado inferiormente. Tá? Então, eu posso analisar essa função quando o x cresce em módulo arbitrariamente, só que de maneira negativa. Então, se eu tiver uma função dessa, é só a gente meio que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu escrevi aqui do lado, mas fazendo as adaptações convenientes, tá? Então a gente vai dizer, então eu vou Ctrl+C, Ctrl+V na lata aqui, ó, só vou mudar o que precisar. Então, ó, dizemos que L em R é o limite de f de x quando x tende, vamos escrever assim, a menos infinito, tá? É só uma forma de dizer para diferenciar da outra direção que você pode analisar o comportamento. Quando à medida que x se torna... Olha como é que tá na imagem aqui, acho que tá dando para ver, né? À medida que x se torna arbitrariamente grande, aí eu vou colocar aqui entre parênteses em módulo, né? Esse grande aí quer dizer em módulo, porque o valor absoluto dos números é muito grande. Só que negativamente e negativos
arbitrariamente grandes e negativo. E negativo, né? Eu tô falando de um x só. Então, à medida que esse x se torna arbitrariamente grande em módulo, só que negativo, aí daqui pra frente é a mesma coisa. As imagens f de x, quando você faz o x variar dessa forma, se aproximam cada vez mais de L, tá bom? Então, e aí a gente denota isso aqui, ó. Neste caso, dizemos que o limite, dizemos não, melhor denotamos, né? O que eu disse já está aqui em cima, é uma notação agora, então é denotamos. Neste caso, denotamos, melhor dizendo, denotamos esse comportamento, o poema ele é resumido nessa notação aqui, ó. O limite, você lê como? Limite quando x tende a menos infinito de f de x é igual a L, tá bom? Então, tá aqui, né? Então, limite, aqui está a forma por extenso. Isso, aí vem aqui a definição intuitiva do que significa. Aqui também está a definição por extenso. E aí vem o que significa isso intuitivamente. E aqui vem as notações adequadas para esses dois comportamentos, tá? E aí a gente pode usar o exemplo anterior para também definir a noção de assíntota no geral. No geral, no sentido de para qualquer função. A gente vai dizer, só para definir tudo de uma vez logo, e a gente começa a fazer alguns exemplos, dizemos, nesse contexto aí, que a reta y igual a L, tá? Esse L aqui é um número real fixado, é uma assíntota horizontal, que é diferente da assíntota vertical. É uma assíntota horizontal do gráfico de f, ou de f, se você quiser usar um abuso de notação aí. O corretinho é dizer que é uma assíntota horizontal do gráfico de f, mas às vezes é normal falar que é uma assíntota da função, tá? É só um abuso de notação, um abuso de linguagem, tá? Isso aqui é uma assíntota horizontal de f se uma dessas coisas acontecerem, ó. Ou o limite, quando x tende a infinito, de f de x é igual a L, ou o limite quando x tende a menos infinito de f de x for igual a L, tá? Eventualmente, essas duas coisas podem acontecer. Foi o caso do exemplo anterior. Mas pode haver uma função em que, quando x vai para mais infinito, você tem um valor de limite, e quando x vai para menos infinito, você tem outro valor. Não tem problema, você tem duas assíntotas, né? Você vai ter a função presa, podendo estar presa entre duas retas, não tem problema. Ou se aproximando, encostando, às vezes pode acontecer também, dependendo da função, tá? Então, mas ela é uma assíntota como quando o gráfico, quando você olha ele indo para direita ou esquerda de maneira infinita, os valores do gráfico, os pontos do gráfico ficam arbitrariamente próximos dessa reta com altura fixada, que é o L, que é dado por esse limite, tá bom? Então, isso são assíntotas horizontais. Lembre que isso é diferente de falar de assíntota vertical, tá? A assíntota vertical é quando o limite, isso já é uma reta vertical, então uma reta x igual a A, então já é uma reta vertical, então uma reta x igual a A, lembra? Isso é uma assíntota vertical quando o limite de f de x, quando x vai para A, é infinito ou menos infinito. Então é quando o limite dá infinito ou menos infinito, e não quando você faz o x tender a mais ou menos infinito, tá bom? Alguns livros, o Stuart mesmo, tá? Quando você olha para o x tendendo a mais infinito, ele não coloca símbolo nenhum, ele só coloca o símbolo de infinito mesmo, tá? O Stuart não coloca mais infinito igual eu coloco, não, tá? Não precisa, se não quiser. Eu gosto para frisar que aqui eu estou fazendo os valores de x crescerem positivamente e esse daqui crescerem negativamente, vamos dizer assim, tá? Ele só usa esse aqui e esse aqui, tá? Se você não se confundir, beleza, mas eu gosto de usar para enfatizar que a gente está crescendo positivamente, se for o caso. Eu gosto de usar essa notação mais infinito para não ter dúvidas, né? Se você está indo para mais ou menos infinito. Eu prefiro, pelo menos, tá bom? Então essas são definições intuitivas, tá? E aí, uma observação que eu faço para vocês antes da gente começar a verificar, a calcular alguns exemplos, né? Fazer alguns exemplos, é o seguinte:
Eu só esqueci de desenhar aqui, né? É bom fazer um desenho. Então aqui, ó, só relembrando o que pode ser uma assíntota. Então se eu tenho aqui a reta L, y igual a L, aqui eu tenho uma reta horizontal. Então dizer que ela é uma assíntota da F, você pensa num gráfico aqui que é, sei lá, que é um gráfico fictício de uma função F. Essa F, eu não sei o que acontece aqui no meio, mas lá no infinito, ou seja, para números muito grandes, ele vem aqui e tal, pode até passar por essa reta, não tem problema, mas quando o x vai se tornando cada vez maior, em algum momento a função, o gráfico vai ficar se aproximando cada vez mais dessa reta L, tá bom? Então isso aqui é só um desenho, sei lá, fictício. Pode não ser esse comportamento, né? Como nós vimos anteriormente, a função do primeiro exemplo, ela fica toda aqui embaixo dessa reta. Mas pode ser que ela corte essa assíntota, enfim. Mas o que importa é que no infinito, esses pontos do gráfico ficam arbitrariamente próximos dessa reta dada, tá bom? E a mesma coisa para menos infinito. E aqui uma observação importante, para a gente conseguir fazer algumas contas de maneira mais precisa, é o seguinte: é possível definir esses conceitos de maneira precisa, tá? É possível. A gente não vai fazer isso aqui. É possível definir precisamente os limites no infinito e obter o seguinte teorema. Então vamos anunciar aqui um teorema que a gente vai passar a usar os resultados que eles trazem, tá? Então, o teorema é o seguinte, ó. Se eu tiver duas funções onde faz sentido eu calcular o limite de f de x quando x vai para mais ou menos infinito, ou seja, eles estão definidos em domínios que não são limitados nem superiormente nem inferiormente, dependendo do que eu quero fazer. Se eu tiver duas funções nesse contexto, se eu tiver então f e g funções reais, né? Funções reais de uma variável real, então vale isso daqui, ó. Valem proposições análogas do caso em que eu estou tratando de limites quando x tende a um valor específico. Por exemplo, o limite da soma também é a soma dos limites. Claro, desde que os limites existam, tá? A gente vai ver, por exemplo, mais para frente, que se um desses dois limites não existir, você não pode simplesmente somar infinito com infinito, subtrair infinito de infinito, porque isso não faz sentido, porque isso não são números mais, tá? Então, aqui é mais infinito. Isso aqui vai ser... Então, o limite quando x tende a mais infinito da soma é o limite quando x tende a mais infinito de f. Então, é a soma dos limites, certo? G de x, tá? Mesma coisa que a gente tinha anteriormente. A subtração é a mesma coisa, tá? Então, b, por exemplo, o limite da subtração é a subtração dos limites eu tô esquecendo, gostaria de colocar o mais infinito, tá? Se eu esquecer de colocar o mais infinito é porque é o crescimento positivo, tá bom? Então o limite da subtração é a subtração dos limites, certo? Vale a mesma coisa para o produto. Então item C, o limite quando x vai para mais infinito de f de x vezes g de x é também o limite quando x vai para mais infinito de f de x vezes o limite quando x tende a mais infinito de g de x, certo? Então o limite do produto também é o produto dos limites. Por penúltimo aqui, o limite quando x tende a mais infinito do quociente de f de x sobre g de x é igual à divisão desse limite por esse limite aqui. Aqui tem uma ressalva, né? Desde que esse limite aqui de baixo de g de x seja diferente de zero, tá? Então, para eu poder realizar, para eu poder usar esse teorema, esse resultado, é necessário que esse número aqui embaixo
seja um número real diferente de zero. Se ele for igual a zero, eu vou ter que analisar esse limite de outra forma, fazendo alguma manipulação algébrica, enfim, para tirar esse cara que está me atrapalhando aí no denominador. E por fim, vale a coisinha com a constante também, tá? Se você tiver uma constante multiplicando a função, isso aqui é a mesma coisa que a constante tirada do limite vezes o limite da função que resta. Tá? Isso aqui para todo C número real, constante real, tá bom? Então o teorema acima, só de novo enfatizando, lembra-se que o teorema acima vale desde que isso daqui, ó, o limite quando x tende a mais infinito de f de x e esse limite aqui existam, tá? Sejam números reais mesmo. Existam. Então isso aqui é muito importante. Caso esses limites aqui não existam, você vai ter que analisar o limite da soma e da subtração, enfim, dessas funções obtidas a partir dessas, você vai ter que analisar de outro jeito, tá? Pode ser que ainda pode acontecer desses dois limites não existirem, mas o limite da soma existir, enfim, você vai precisar analisar cada caso com o cuidado que ele exige, tá? A gente vai fazer alguns exemplos nesse sentido hoje. Aqui é só para essa ênfase que eu estou dando no final, é só para deixar claro que, por exemplo, se o limite aqui, por exemplo, da subtração, se esse limite aqui, sei lá, for infinito, a gente vai ver mais para frente o que pode acontecer, e esse aqui for infinito, você não pode falar que o limite da subtração é infinito menos infinito, que é zero, sabe? Infinito menos infinito, isso não está definido como número, tá? A gente não subtrai infinitos. Essas noções de soma e subtração é para números reais no nosso contexto, tá bom? Então, aí a gente vai precisar analisar em cada caso o que está acontecendo de maneira detalhada e individualizada, tá bom? E uma outra coisa que a gente vai usar também é esse teorema aqui, ó, que vai ser... uma coisa que eu vou ressaltar aqui para vocês, que observe que esse teorema eu falei quando x tende a mais infinito, tá? Mas as mesmas coisas valem para x tendendo a menos infinito também, tá bom? Então, os mesmos... Vou dizer assim, ó, as mesmas propriedades ou as propriedades análogas, as mesmas propriedades análogas ao caso em que x tende a menos infinito também são satisfeitas, tá? Também são verdadeiras. Então vocês podem usar. Também são verdadeiras. É possível a gente demonstrar isso tudo bonitinho e tal, mas como a gente já demonstrou bonitinho o limite ordinário, digamos assim, quando x tende a um certo valor, aqui eu não vou apresentar a demonstração desses resultados não, tá bom? Se alguém que tiver curioso e quiser fazer algum comentário, eu posso fazer uma aula bônus depois trazendo a definição precisa nesse caso e fazendo as demonstrações, tá? Desses teoremas aqui, dessas propriedades, né? Mas por enquanto eu não vou fazer não. Então essas mesmas propriedades são análogas, elas valem analogamente no caso em que o x tende a menos infinito, tá? Então, por exemplo, o limite do produto quando o x tende a menos infinito é o produto dos limites quando o x tende ao menos infinito também, tá? Então valem exatamente as mesmas coisas, tá? E uma outra ferramenta que vai ser bastante útil pra gente vai ser essa daqui, ó. Em vários casos, é esse teorema aqui, ó. Antes de apresentar esse teorema, a gente pode fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo primeiro e aí eu enuncio esse teorema para vocês. Vamos calcular esse limite aqui então. Calcule o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x. Tá bom? Então, como a gente não tem uma definição precisa, a gente vai por enquanto pela forma intuitiva, tá? Então, quando eu quero ver olhar para a função 1 sobre x e analisar o que acontece quando x tende a mais infinito, eu vou apelar para uma tabela de valores, que é a única ferramenta que eu disponho por enquanto. Então, ó, se a gente pegar o x muito grande, então se eu pegar valores de x bem grandes e olhar para as imagens, então escolhe 1000. Então, 1 dividido por 1000 é 1 milésimo, então é 0,001. Aí pega um maior ainda, pega 1 milhão. Parece ser bem grande, né? Então, quando você divide 1 por 1 milhão, imagina você pegando sei lá, pedaço de pão e dividindo em 1 milhão
de partes, né? Fica bem pequeno. A não ser que seu pão seja muito gigantesco, né? Mas partindo do princípio que é um pão usual de uma padaria comum, que não seja de Itu, esse pedaço vai ficar muito pequeno. Então isso aqui vai ficar 0,00001, certo? E aí já não está tão difícil de se convencer, se eu pegar 10 milhões aqui, por exemplo, e aí calcular 1 sobre x, vai dar uma casinha decimal a mais aqui. Então o número fica até menor. Então já não está difícil de se convencer que à medida que os valores de x aqui vão ficando cada vez maiores, é bem razoável concluir que as imagens estão ficando cada vez mais próximas do número zero, tá bom? Então, segundo a nossa apresentação do limite quando x tende ao infinito de forma intuitiva, é possível intuitivamente concluir isso daqui, ó. Pelo que nós definimos, que o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x é zero, tá bom? E se a gente olhar para quando x tende a menos infinito, aparentemente vai acontecer a mesma coisa. Porque olha só, vamos supor que a gente quisesse calcular isso daqui agora. O limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x. Então, eu não tenho nenhuma ferramenta ainda, então eu vou apelar para o que eu tenho. Então, quando x tende a menos infinito, e eu olho para f de x, eu vou pegar números com módulo grande, só que negativo. Então, eu posso pegar os mesmos números, só que com o sinal trocado. Menos 1000, menos 1 milhão e menos 10 milhões. Mais um zerinho aqui. Então, aqui, ó, 1 dividido por menos 1000 é também 1 milésimo, só que também com sinal trocado, tá? Então, é menos 0,001. Aqui é menos 0,6 casas decimais, então são 5 zeros e mais 1. Aqui são 7 casas decimais, então são 6 zeros e o número 1 aqui, lá na 7ª casa decimal. Então, também não é difícil de observar nesse caso, pelo menos de maneira intuitiva, que essas imagens também estão se aproximando cada vez mais do zero, tá? Eles estão se aproximando por números negativos, mas não tem problema. Estão se aproximando cada vez mais de zero, tá bom? Então, segundo a definição que nós demos, pelo menos intuitiva, esse limite aqui, ó, quando x tende a menos infinito de 1 sobre x, isso aqui também é zero. Isso aqui também é zero, tá? E aí vocês observam que se eu pegar a coisa ao quadrado aqui, ó, por exemplo, esse limite aqui, ó, quando x tende a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado, é razoável imaginar que esse limite vai ser zero também, porque inclusive isso parece que vai se aproximar do zero até de maneira mais rápida que isso daqui, ó. Porque olha só, quando a gente pega uma tabela de valores aqui, ó, com x tendendo a mais infinito, e aqui eu tenho 1 sobre x ao quadrado, que é o f, que é a função nesse caso, isso daqui vai ser o quê, ó? Se eu pegar os mesmos números, 1000, olha, no 1000, o 1 sobre 1000 ao quadrado, 1000 ao quadrado é 1 milhão, então já no 1000 eu vou ter 1 dividido por 1 milhão, que é a milionésima parte de 1, ou seja, eu tenho 6 casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e a última é o número 1. Se eu pegar o 1 milhão aqui, ó, se eu pegar 1 milhão, se aqui eu tenho 6 casas decimais, se aqui eu tenho 6 zeros, que é um número bem grande, 1 milhão, quando eu pegar 1 milhão ao quadrado, isso vai dar, eu vou ter 12 zeros, que se não me falha a memória, isso é 1 trilhão. E aí quando eu pego 1 e divido por 1 trilhão, eu tenho 1 trilionésimo. Então, olha só, eu tenho 12 casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha só como que isso aqui já está bem mais próximo de zero do que isso daqui. Tá? Essa função 1 sobre x ao quadrado, ela se aproxima bem mais rápido do zero. Tá? E por aí vai. Então, observe que se eu aumentar a potência aqui do x aqui embaixo, parece que essas coisas continuam indo para zero e até mais rápido, tá? E a mesma coisa para o menos infinito. Se eu colocar menos aqui do outro lado, aqui, no caso, como aqui é ao quadrado, não vai trocar o sinal, porque elevando ao quadrado vai ficar tudo positivo. Se fosse x ao cubo, ia ficar com sinal negativo, mas muito mais próximo do zero. Então, esses exemplos aqui nos fazem perceber que se eu pegar uma função desse tipo aqui, ó, 1 sobre x elevado a r, qualquer função desse tipo em que esse r aqui é maior que zero, tá? Pelo menos quando ele é um número natural, funções desse tipo são tais que o limite delas, quando o x vai para mais infinito ou menos infinito, são iguais a zero.
tá bom? É bem razoável depois de fazer essa análise aqui. É claro que isso não demonstra precisamente, mas é meio que uma explicação do porquê que o próximo teorema é verdadeiro, tá? Não é difícil você mostrar ele pro, entre aspas, para o caso natural, e aí depois você estende ele para uma potência racional que você quiser aqui, desde que essa função aqui esteja, essa função potência esteja bem definida, né? Por exemplo, se quando o x é negativo, aí você tem que ter cuidado com esse número racional aqui para ver se ele não é proveniente de alguma raiz quadrada ou raiz quarta, né? Quando você tem raiz com índice par, você tem que ter um cuidado aqui com o domínio para ver se essa função está bem definida, tá? Então, fora essas peculiaridades que nos exemplos vocês vão saber como proceder, nos parece razoável imaginar que funções desse tipo satisfazem essa condição dos limites dela quando o x vai para mais ou menos infinito são iguais a zero, tá? E são mesmo, tá bom? A boa notícia é que são, a gente consegue usar a definição precisa desses limites no infinito para estabelecer esses resultados de maneira formal, mas aqui a gente vai só utilizar, tá? Eu vou enunciar o teorema e aí eles já vão ser excelentes para que a gente consiga colocar a mão na massa mesmo, calcular precisamente alguns limites, quando o x vai para mais ou menos infinito, tá bom? Então, o teorema que nós vamos enunciar é o seguinte, ó. Tem vários teoremas aqui que eu estou enunciando, gente, mas é porque a gente precisa estabelecer as bases nas quais a gente vai fazer os nossos exercícios, tá? Os exemplos. Então, só para deixar claro para vocês o que vocês estão usando quando vocês estiverem fazendo os exercícios, tá? E fazendo os exemplos, que eu vou fazer alguns deles aqui, tá bom? Então, o teorema é o seguinte. Se eu tiver um número racional maior que zero, então, se a função 1 sobre x elevado a r está bem definida, então você está escolhendo domínios e um domínio adequado aí para que essa função esteja bem definida. Então, se isso aqui está bem definido, então esses limites aqui, ó, o limite quando x vai para mais infinito da função 1 sobre x elevado a r é zero, e o limite quando x vai para menos infinito de 1 sobre x elevado a r também é zero, tá? A gente pode voltar no exemplo anterior e eu posso fazer o gráfico delas para vocês, né? Lembra que o gráfico da função 1 sobre x, ó, é algo parecido com isso daqui, ó. Então observe que realmente quando x vai para mais infinito, ó, o gráfico da função, a curva está se aproximando cada vez mais do zero, tá? Cada vez mais do zero. E aqui também, quando x se aproxima de menos, aliás, quando x vai para menos infinito, o gráfico de f aqui também vai se aproximando cada vez mais do eixo x, que é a reta y igual a zero, tá bom? E aqui a aproximação é mais rápida. Em que sentido? O gráfico de 1 sobre x ao quadrado, a gente já fez ele em alguma aula anterior aí, é algo desse tipo aqui, ó. Ele já é mais próximo ainda, tá? Ele é bem mais próximo. E vem aqui assim, ó. Ele é simétrico, né? Então, ele vai se aproximando do zero mais rápido do que esse daqui, como nós percebemos aqui, tá bom? Certo? Por exemplo, 1 sobre 10 é 0,1. 1 sobre 10 ao quadrado já é 0,01, já é 10 vezes, já é a 10ª parte do que seria aqui, tá? Então já é, digamos, entre aspas, 10 vezes menor, né? Entre aspas, tá bom? Então, isso na verdade é uma motivação para esse teorema, né? Óbvio que essas coisas não provam um teorema, mas digamos que eu estou mostrando para vocês porque que é plausível vocês acreditarem em mim nisso daqui, tá? Claro, de novo, se alguém quiser a prova disso daqui, eu posso fazer uma aula extra. Para quem for aluno de matemática e estiver acompanhando essas aulas, num curso de análise você vai fazer essas demonstrações todas, tá? Então, porque você vai acessar a definição precisa dessas funções quando x tende a mais ou menos infinito, então você vai ver como faz isso. Como eu disse para vocês, num curso de cálculo, digamos que é mais importante, não é que é a única coisa importante, mas é mais importante vocês terem a habilidade de usarem os resultados do que propriamente demonstrá-los, né? Eu vou tentar demonstrar o que eu puder, mas para a gente também ser um pouco objetivo no curso, para a gente também não sair muito do que a ementa pede, do que é o escopo do curso, em alguns momentos eu vou escolher não demonstrar, pensando no andamento da nossa
disciplina, tá? Então vamos tentar fazer ao máximo possível de exemplos que nós conseguimos aqui. Então eu vou tentar pegar alguns exemplos do livro até para ficar mais fácil de vocês acompanharem depois para quem tem um livro de Stewart. Vamos ver aqui, deixa eu achar um exemplo legal aqui. Eu já fiz o exemplo do 1 sobre x, que está aqui, tá? Vamos fazer uma divisão de polinômios aqui. Isso aqui é um exemplo clássico, ó. O limite, calcule esse limite aqui, ó. O limite quando x tende a infinito ou mais infinito, dessa divisão aqui de polinômios, sei lá, 2x ao quadrado menos 5x mais 8 sobre 3x ao quadrado mais 8x mais 9, tá? Para calcular esse limite aqui, ó, a ideia que eu vou usar para a gente calcular esse limite é uma ideia assim que vai ter que estar correndo na veia de vocês. Mas a boa notícia é que vocês vão fazer tantos exercícios disso que vocês já vão ficar bons nisso rapidamente. Qual é a ideia aqui, ó? Primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte: não dá para a gente usar as propriedades de limites no sentido a gente até vai usar, mas não imediatamente. Não dá para eu usar aqui o limite do quociente ou o quociente dos limites, porque eu não sei quem é o limite quando x tende a infinito disso e o limite quando x tende a mais infinito disso. Eu não sei, tá? Se fosse quando x tende a zero, aí eu sei. É só colocar o zero aqui em cima, aqui embaixo, ter o cuidado se aqui embaixo vai dar zero ou não, se não é só substituir. Tá? Mas aqui eu não posso substituir 3 infinito ao quadrado mais 8 infinito, isso não faz sentido, tá? Então, ó, o limite, ó, então só nesse exemplo eu vou dizer isso aqui, ó. Como não sabemos, por enquanto, não sabemos o que é o limite quando x tende a mais infinito de 2x ao quadrado menos 5x mais 8. A gente não sabe isso daqui e nem esse limite aqui, ó. Só nesse exemplo que eu vou fazer essa ressalva escrevendo. Depois a gente só vai falar isso mesmo. 3x ao quadrado menos 5x mais 8. Opa, aqui é 8x. Misturei tudo aqui. Mais 8x mais 9. Como a gente não sabe o que é isso, então não podemos usar. Não podemos usar essa propriedade aqui, ó. Que eu vou preguiçosamente escrever assim: o limite da fração, o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Não dá para usar isso daqui, ó. Vou colocar assim entre aspas. Não dá, tá? Porque a gente não sabe o que é cada uma dessas coisas aqui, certo? Então, como eu não sei o que é isso, a gente não dá, realmente não dá para usar isso, tá? Mas qual é a técnica que a gente vai utilizar, ó? A gente quer usar esse teorema. Eu sei calcular limites quando x vai para mais ou menos infinito de coisas que são da forma 1 sobre uma potência de x, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente vai tentar agir dessa forma, então, ó. Mas observe o seguinte, ó. Observe o que, ó? Bom, o limite quando x tende a mais infinito, esse limite que eu quero calcular, o que você vai fazer, ó? Uma técnica muito legal que eu vou ensinar para vocês aqui agora é o seguinte: qual é a potência de maior grau que está aparecendo aqui, ó, quando você olha para o numerador e para o denominador? Bom, aí em cima o maior grau é 2 e embaixo também o maior grau é 2. Então o que você vai fazer? Você vai dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Porque quando você divide em cima e embaixo pelo mesmo termo, você não está alterando o resultado dessa função, tá? É a mesma função. Então isso daqui com certeza é igual a isso daqui, ó. É o limite quando x tende a mais infinito. Então aqui em cima eu vou colocar 2x ao quadrado menos 5x mais 8 dividido por x ao quadrado. E aqui embaixo eu vou colocar o 3x ao quadrado mais 8x mais 9 dividido por x ao quadrado, certo? Eu não fiz nada demais, né? No sentido de alterar a função. Não alterei. Eu dividi em cima e embaixo pela mesma coisa, né? Como o x aqui está indo para mais infinito, esse valor de x aqui com certeza é diferente de zero, né? Para os valores que interessam. Então, a gente pode dividir por x ao quadrado em cima e embaixo, tá? Mas você vai me perguntar qual é a vantagem de fazer isso.
A vantagem de você dividir pela maior potência é que, dividindo termo a termo aqui agora, em cima e embaixo vão aparecer termos desse tipo aqui, ó, do tipo 1 sobre alguma coisa ou uma constante dividido por uma potência positiva de x. Tá? E isso é bom porque limites dessa forma eu já sei que são iguais a zero. E aí eu posso tentar, usando outras propriedades, ver se isso é o suficiente para calcular quem é esse limite, tá? Então o que você vai fazer aqui agora? Você vai dividir um por um aqui, tá? Por exemplo, 2x² dividido por x² é só 2. Aqui vai ser menos 5. Tem um x aqui, tem 2 aqui. Então vai ficar, você pode cortar 1x, né? Então vai ficar menos 5 sobre x. E depois mais 8 sobre x². Tá bom? E aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa. Então esse limite, vamos ver se cabe aqui. Eu vou pegar outra folha para não forçar a barra aqui, né? Vamos continuar na outra folha aqui. Então isso aqui vai ser igual a... Vou deixar aqui de lado aqui para vocês verem. Deixa eu dobrar essa folha que a gente acabou de fazer. Ela tá aqui, ó, por enquanto, ó. Então essa conta aqui que a gente fez, ó. Então fica olhando ali, ó. Então 2x². Então vou colocar aqui o limite quando x tende a mais infinito. Aí na fração de cima, o que vai ficar? Ó? 2x² dividido por x², o x² vai embora, né? Fica só o 2. Aí menos 5 sobre x, certo? Menos 5 sobre x, porque 1x vai embora, mais 8 sobre x², certo? Dividido por quem? Embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. 3x² dividido por x², 3. Mais 8x dividido por x² é 8 sobre x. E depois mais 9 sobre x². Tá bom? Agora eu vou aplicar... Agora sim, a gente vai aplicar a propriedade que o limite da divisão é a divisão dos limites. Porque vocês vão perceber que aqui embaixo não vai dar mais zero. Eu vou ser capaz de calcular esse limite. Então, como isso aqui é o limite de uma fração, a princípio isso é a fração dos limites. Então é o limite quando x tende a mais infinito da função 2 menos 5 sobre x mais 8 sobre x². Tudo isso dividido o limite quando x vai para mais infinito da função 3 mais 8 sobre x mais 9 sobre x². Agora eu estou numa posição muito boa, porque eu posso usar as propriedades de limites quando x vai para mais infinito, que são as mesmas, né, da soma e subtração, e eu sei, pelo teorema anterior, calcular esse tipo de limite aqui, tá? Esse tipo de limite aqui vai para zero pelo teorema anterior, porque ele é da forma, é o 5 só multiplicado por 1 sobre uma potência de x, tá bom? Então, usando essas propriedades de limite, o limite da constante é a própria constante. Eu esqueci de enunciar essa, tá? Mas vale para quando x vai para mais infinito também. Então, o limite da constante é a constante. Tá bom? Talvez valeria a pena até enunciar, tá bom? Isso aqui vale o limite quando x vai para mais infinito de uma função constante é a própria constante. E o limite quando x tende a menos infinito de uma constante também é a mesma constante. Tá? Então, isso aqui também é uma propriedade de limites que assim como vale no limite quando x tende a um valor específico, também vale para limites no infinito. Tá? Então aqui eu repito 2, aí menos. Vai ficar aqui, ó, 5 vezes, usando aquela propriedade de tirar a constante, né? 5 vezes o limite, então vou fazer devagar isso daqui, ó. Quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x, mais 8 vezes o limite, quando x vai para mais infinito, o 8 já foi para fora, né? 1 sobre x². Tudo isso dividido por, aqui ó, é 3, que é o limite da constante, mais o 8 eu tiro, que é uma constante, o limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x, mais 9 vezes o limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x². E aí eu uso o teorema anterior. Aqui em cima isso é 2 menos 5 vezes 0, pelo teorema anterior, mais 8 vezes 0. Tá? Então, nos termos aqui em cima, que continuar tendo uma fração em x, quando x vai para o infinito, nós vamos ver que isso sempre vai para zero, né? Esses termos aqui. E aqui vai ficar 3 mais 8 vezes 0, pelo teorema anterior,
mais 9 vezes 0, tá? Então, no fim das contas, só sobra o 2 aqui em cima, só sobra o 3 aqui embaixo. Então, dá 2/3, beleza? Então, o limite dessa função racional, observe que é fácil calcular, tá? Eu fui devagar aqui só para explicar passo a passo. Mas a ideia é você pegar a maior potência, divide esses dois polinômios por essa maior potência, de modo a aparecer termos dessas formas aqui, ó. Termos dessas formas, né? Uma constante dividido por uma potência de x. E aí apareceu isso, você sabe que termos dessa forma aqui, quando x vai para o infinito, o limite é 0. Então o que sobra são só essas constantes que ficaram aqui em cima, tá? Que nesse caso é 2/3, tá bom? Um outro exemplo que nós podemos fazer, não é bem uma função racional, mas que a gente vai usar uma técnica parecida com essa. O limite... Eu vou pegar uma outra folha aqui. Acho que não vai caber nessa daqui não. Esse lado aqui tá maior. Esse aqui eu dividi igual meu rosto, né? Pelo amor de Deus. Então, exemplo. Supor que a gente queira calcular esse limite aqui também. Calcule o limite quando x tende a mais infinito dessa função aqui, ó. Raiz de 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Então, como é que a gente calcularia esse limite? A ideia vai ser tentar transformar isso num problema parecido com o problema anterior. Tá? Só que aqui o bom senso vai nos dizer que é razoável, já que eu quero sumir com esse x² aqui de cima e sumir com esse x aqui, porque eles me atrapalham, né? Não dá pra eu quero que apareça uma fração do tipo 1 sobre uma potência de x, ou uma constante dividido por uma potência de x. Tá? Se eu dividir por x aqui embaixo, já vai aparecer. E dividindo por x aqui em cima, eu posso colocar o x entrando na raiz como x², porque raiz de x² em geral é módulo de x, só que como eu estou fazendo o x tendendo a mais infinito, eu estou interessado em valores de x arbitrariamente grandes e positivos. E nesse caso, o módulo de x é o próprio x, tá bom? Então, para calcular esse limite, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai operar da seguinte forma. Então, vocês estão observando que a gente precisa, às vezes, você precisa ser um pouco criativo para calcular alguns limites. Tá? Então, esse limite que a gente quer calcular, uma primeira tentativa que você pode tentar fazer é essa daqui, ó. Então, o original é esse daqui, né? 2x² mais 1 sobre 3x menos 5. Aí, o que eu vou tentar fazer aqui, ó? Eu vou tentar dividir em cima e embaixo por x, porque aqui embaixo, se eu dividir por x, vai ficar 3 menos 5 sobre x. E aí, fazendo o limite quando x tende a mais infinito de 3 menos 5 sobre x, isso vai dar 3, então não é 0. Aí eu passo o problema a resolver o limite de cima, tá? O que eu estou dizendo? Faz isso daqui, ó. Divide em cima e embaixo. Aqui eu vou dividir por x. E aqui embaixo eu também vou dividir por x. Aqui embaixo vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 3 menos 5 sobre x. O limite quando x vai para mais infinito disso é 3. Porque vocês vão ver, né? O 3 é uma constante. E o limite quando x vai para mais infinito de 5 sobre x é 0. Tá? Então esse limite dá isso daqui, ó. É o limite quando x vai para mais infinito. Eu já vou fazer o limite de cada um deles aqui, ó. Então aqui em cima, eu vou colocar esse x aqui dentro como x², tá? Isso aqui é a mesma coisa nesse caso. Tá bom? Por que é a mesma coisa? Ó? Vou fazer uma observação aqui, ó. Raiz de x² em geral é módulo de x. Só que a gente está considerando x indo para mais infinito, ou seja, x é um número muito grande e positivo. Então, nesse caso, ele é x, tá? Então, nesse contexto onde nós estamos, o x é a raiz de x². E lembre que a raiz de um quociente é o quociente das raízes, né? Então, raiz de x² aqui, com essa coisa aqui dividida por isso, raiz disso sobre raiz de x² é a raiz de tudo, né? Raiz disso dividido por isso. E aqui vai ficar o limite quando x tende a mais infinito. A gente tem o que aqui, ó? X foi embora com x, fica só o 3,
menos 5 sobre x. Tá? E esse limite aqui embaixo é fácil calcular. Aí aqui a gente vai ter então o que? O limite, quando x tende a mais infinito, de que aqui em cima a gente tem, eu vou fazer a conta aqui dentro da raiz, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 2. E 1 sobre x ao quadrado, eu repito, é 1 sobre x ao quadrado. Então, estou tirando esse limite todo. Dividido por, esse limite aqui é 3 menos 5 vezes 0, certo? Que é o limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x. Então, aqui em cima, aqui embaixo eu só tenho o número 3. Aqui em cima, lembra que a função raiz é contínua. E aí vale, eu também não enunciei isso, mas quando a função é contínua, aquela propriedade que nós vimos, eu acho que na aula passada ou retrasada, faz com que eu possa jogar o limite para dentro da função contínua também. Tá? Então, o limite quando x vai para mais infinito da raiz disso, aqui eu tenho uma composição de funções. É a mesma coisa que a raiz do limite da coisa que está aqui dentro. Tá? Então, o limite quando x vai para mais ou menos infinito, também tem essa mesma propriedade. Aqui embaixo eu só tenho o número 3. Agora ficou fácil. Por quê? Aqui dentro da raiz, esse limite aqui é o que? É 2 mais 0. Que o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x ao quadrado é 0. Isso dividido por 3 e, portanto, o resultado é raiz de 2 sobre 3. Tá bom? Então, em alguns momentos que envolver raízes, a gente vai ter que ser um pouquinho mais criativo na hora de calcular esses limites. Tá? Então, calcular limite é uma arte. Às vezes você precisa ser um pouco criativo para chegar nas condições ideais de temperatura e pressão para você aplicar as propriedades corretas. Tá bom? Vamos continuar então. Bom, pessoal, como a aula já está ficando um pouquinho grande, a gente vai continuar desse exemplo na próxima aula, calculando esse limite quando x tende a menos infinito. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente faz a parte 2 dessa parte de limites no infinito, beleza? Só para a aula não ficar muito grande e o vídeo ficar pesado, beleza? Então, até a próxima aula e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.